Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cormando Trindade, o seu professor de Geografia, e eu estou falando de TAPS, diretamente do cantinho do Rio Grande do Sul. Pessoal, hoje eu vou trazer uma aula que vai servir mais como uma atualização sobre um assunto que eu já tinha comentado com vocês, né? Um assunto que ele já foi abordado dentro de outras aulas, que são, né, a relação dos conceitos de espaço natural e espaço geográfico com as pessoas, né? A relação, então, como as pessoas influenciam o espaço, entre outros assuntos que podem envolver isso. Então, pessoal, antes de nós irmos para a nossa aula propriamente dita, deixar aquele pedido de sempre para vocês. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Curte esse vídeo, me deixa esse like para me ajudar a fazer esse vídeo ser entregue e melhorar o engajamento do canal. Caso ainda não seja inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações. O que você achou? Comenta aqui embaixo qual aula você gostaria de ver por aqui. Tá, pessoal? Então, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Então, agora vamos estudar sobre o espaço natural e geográfico e a sua relação com as pessoas. Vem comigo. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o espaço natural, né? O espaço natural, então, é todo aquele espaço que não foi influenciado pela mão humana, né? Ou seja, todo aquele espaço que o homem ainda não influenciou, o espaço que o homem não construiu, ou o espaço que o homem ainda não modificou. Há milhares de anos, né? Há milhares de anos, quando a humanidade ainda não habitava o nosso planeta, nós tínhamos um grande espaço natural, né? Todo o nosso planeta, praticamente todo o nosso planeta, era composto por um espaço natural, né? E aí, esse espaço natural ele é composto apenas pelos elementos da natureza, ou como vocês preferirem, da natureza original. E o que podem ser esses elementos, né? Podem ser o solo, as rochas, a vegetação, a fauna, né? Que são o conjunto dos animais que vivem ali, os rios, o clima, os mares, oceanos, entre tantos outros elementos da natureza que fazem da nossa natureza original um que nós chamamos de espaço natural. Porém, conforme o ser humano foi se desenvolvendo, ele começou a modificar esses elementos naturais, né? Essas regiões, esses espaços naturais. Portanto, hoje nós temos pouquíssimas áreas de espaço natural no nosso planeta. Mas um exemplo que nós podemos dar de um espaço natural, ou de um espaço quase natural, como você preferir, é a Antártida. Por que eu digo que pode ser um espaço quase natural? Porque a composição da Antártida permanece como esteve, como sempre esteve. Porém, alguns países instalaram lá no Polo Sul, né, que é a Antártida, né, algumas bases científicas, ou seja, lugares onde os cientistas vão para lá para fazer alguns estudos, normalmente a respeito do meio natural, do meio ambiente, né, ou, por exemplo, o impacto que o ser humano causou ou influenciou ou não o aquecimento global. Então, esse tipo de coisa é estudado em vários lugares do nosso planeta e alguns países, incluindo o Brasil, colocaram uma base na Antártida para fazer esses estudos por lá também. Então, a parte onde essa base foi colocada não é um espaço natural no caso, tá? Que seria um espaço geográfico, né? Que quando nós falamos de espaço geográfico, aí sim é o espaço natural que sofreu a influência do homem e aí foram criadas ou modificadas pela mão dos seres humanos. E agora vamos falar um pouquinho então sobre o espaço geográfico. Bom, pessoal, até certo ponto da história da humanidade, nós continuamos tendo um espaço natural, né? Por exemplo, uh, quando os portugueses, né, os colonizadores chegaram aqui, as terras onde hoje nós chamamos de Brasil era um espaço ainda natural, porque quem viviam aqui? Os índios. E os índios são povos, né, que sabem viver em harmonia com a natureza, ou seja, eles preservavam a natureza original. Só que a partir do momento em que esses colonizadores europeus começaram a chegar no nosso país, né, os seus costumes começaram a influenciar e a se misturar com os costumes indígenas. Ou seja, eles tinham técnicas de produção, eles tinham instrumentos de trabalhos e muito mais sofisticados, né, do que aqueles instrumentos e aquelas técnicas utilizadas pelos indígenas, né? E lembrando que eles já chegaram aqui com esse foco, né? O objetivo dos colonizadores quando eles chegaram aqui era extrair o máximo que eles conseguissem de recursos, né? Que começou com a extração do pau-brasil, para
comercializar com outros países, ou para modificar, transformar em outro produto e esse produto final ser comercializado. Então, a gente teve a remoção do pau-brasil, a gente teve a remoção de animais, a gente teve a remoção de pedras preciosas, e assim foi começando a acontecer a mudança do espaço natural brasileiro, né? O território do Brasil, que era composto por um espaço natural, aos poucos começou a deixar de existir esse espaço natural e passou-se a existir o que nós chamamos de espaço geográfico, que é quando os seres humanos influenciam o espaço natural, tá? Vale lembrar também que nem tudo que eles trouxeram, que os colonizadores trouxeram, foram coisas ruins, né? Nós temos algumas novas técnicas de preservar a terra, nós temos técnicas agrícolas, ou seja, de plantar e conseguir depois colher sem prejudicar o meio ambiente. Então, algumas coisas que eles trouxeram acabaram prejudicando o espaço natural do nosso território. Porém, algumas coisas acabou melhorando, preservando determinados espaços, né? Um exemplo claro que nós temos disso foi o desmatamento que começou a acontecer com a extração do pau-brasil. Desde que nós temos a extração do pau-brasil, nós não foi o único desmatamento que nós tivemos, né? Hoje ainda existem algumas árvores de pau-brasil aqui no Brasil, porém, né, não tem aquela abundância de pau-brasil que tinha quando eles chegaram aqui, né? Então, um exemplo de motivos ou de foco para eles para a remoção dessas árvores, né, é, por exemplo, utilizar a madeira dessas árvores para construir uma casa, para construir móveis, né, utensílios, né, para utilizar, vender os frutos, né, ou simplesmente para expandir a fronteira agrícola. Então, todos os lugares que vocês conhecem, em algum momento na história do nosso planeta, foi um espaço natural. A casa onde vocês moram, em algum momento da história do nosso planeta, ela foi um espaço natural. Em algum momento, ela deixou de ser para ser modificada por algum ser humano que construiu a casa onde você mora ou a casa que hoje é a escola aonde vocês estudam. Então, pessoal, a gente tem essas duas diferenças que é muito importante da gente ressaltar. Ou seja, o espaço natural, então, todo espaço composto por elementos da natureza que não foram influenciados pela mão dos seres humanos. A partir do momento que esses espaços naturais passam a receber a utilização, né, a influência, né, a modificação ou criação da mão dos seres humanos, esse espaço deixa de ser, né, o conceito de espaço natural e passa a se tornar o que hoje nós chamamos de espaço geográfico. Tá bom, pessoal? Mas então tá, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre a relação do espaço com os seres humanos. Espero que vocês tenham gostado. A aulinha super simples, bem fácil de entender, com vários exemplos, para vocês assimilarem, para vocês estudarem então os conceitos de espaço natural e de espaço geográfico. Espero que vocês tenham gostado. No mais, pessoal, deixar aqueles pedidos de classe para vocês, que vocês já estão acostumados, né? Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa aula, ativa o sininho das notificações para me dar aquela força, para melhorar, né, a entrega e o engajamento do canal, pois já fazem 2 anos que eu estou trazendo material de qualidade para todos os nossos alunos terem aquela ajuda quando forem estudar. Tá bom, pessoal? Posso contar com vocês? Eu vou cuidar, hein? Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Aquele abraço e até a próxima.